Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Galerinha, começamos o nosso tempo de história e nessa aula nós estudaremos sobre o período regencial brasileiro, tá? Um período muito importante para a nossa história, um período muito determinante, definitivo, determinante para a configuração política, e geográfica do nosso país. Tudo bem? Então nós veremos alguns aspectos aí políticos, principalmente os aspectos sociais, tá? Econômicos, né, e os conflitos que houveram durante esse período regencial. Tudo bem? Então se preparem, peguem o livro de vocês, peguem o material de vocês e vamos juntos conhecer o período da nossa história regencial. Tudo bem? Beleza, pessoal. Diminuindo aqui. Legal. Pessoal, como regra, a gente sempre está relembrando das nossas atividades principais, né? Que eu gosto sempre de apresentar esses tópicos aqui porque, além de organizar, né, nos dá o objetivo maior das nossas aulas, tudo bem? Então nós temos aqui o procedimento da leitura do livro didático, né, do capítulo 15, tá? E trabalhar essas questões aqui. Então, durante essa aula, a gente vai estar explicando esses assuntos do livro didático, baseado no livro didático, para que vocês possam ter a compreensão mais objetiva. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui o nosso livro didático, tá? Sobre o período regencial. Aqui, ó, nós temos as páginas 194. Aqui, ó, trabalharemos sobre a questão das regências, né? As revoltas regenciais, tá? Conheceremos os aspectos políticos, né? Econômicos das revoltas regenciais, tudo bem? Aqui, ó, cabanagem, tá? Certo? Então, voltando aqui, beleza. Então a gente sempre prepara, como é de praxe, o nosso PowerPoint, tá? A gente conhecer esses períodos aqui, beleza? Então acompanhe aí as nossas explicações. Então, pessoal, sobre o período regencial, que vai de 1831 a 1840, tá? 10 anos aí, portanto, aí, né, de vacância de poder, nos quais assumiram sucessivamente no poder brasileiro representantes das elites rurais do país. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Quais são os nossos objetivos, pessoal? Eu gosto de apontar esses objetivos para que a gente possa ter claro para nós o que nós queremos abordar, o que é que nós queremos conhecer, tá, durante as nossas aulas. Tudo bem? Então nós temos aqui como fundamento, como base fundamental, nós temos a compreensão dos acontecimentos históricos. É muito importante esse conhecimento, tudo bem? Nós devemos também entender as relações de poder, né? Quem eram os grupos políticos que tinham a sua representação no parlamento brasileiro durante esse período, quais eram os seus interesses, tá? Como era essa oposição política entre os seus integrantes, tá certo? Nós devemos também entender processos e mecanismos de transformação, tá certo, pessoal? A nossa sociedade, ela está sempre mudando, continuamente mudando, né? Então, no debate democrático, no debate político, né, essas ideias, elas são levantadas, elas são debatidas, elas são discutidas, tá? E elas são implementadas. E essas implementações dessas posições políticas, dessas decisões políticas, elas geram também oposições, seja na sociedade, seja no meio político. Então nós vamos entender esse processo de transformação, tá? Nós devemos também, pessoal, entender as estruturas sociais, como era a sociedade brasileira durante esse período, do ano de 1830, né, a 1840, como era a configuração social do Brasil, quem eram os grupos sociais integrantes, tudo bem? Qual era a cultura, qual era a nossa influência cultural, tá certo? As condições políticas e como é que era feita as produções econômicas. Tudo bem? Nós devemos compreender, então, dessa forma geral. Tudo bem? Nós falaremos sobre a identificação do período da regência na história política brasileira. Tá? É importante nós entendermos, né, como foi essa regência, em que momento essa regência ocorreu. Tá? Nós devemos entender também quais foram as forças políticas atuantes durante o período regencial. Tá certo? A sociedade brasileira, no caso, os grupos os poderosos grupos econômicos brasileiros eram majoritariamente a elite rural. Né? O Brasil era um país agroexportador, tá? Tudo que se produzia era exportado para o exterior, tá? Então havia essa atividade econômica também haviam vários grupos que
defendia os seus interesses, tudo bem? E finalmente nós vamos falar, pessoal, sobre as revoltas do período regencial, tá? Então ocorreram no Brasil, durante esse período, grandes revoltas populares, certo? Que teve como marca a violência explícita, temos como marca aí a exclusão, tá? A miséria. Então nós vamos compreender como foi esses fatos, tudo bem?